Olá pessoal, na aula de hoje eu quero iniciar com vocês a unidade 8 do volume 3 da nossa apostila. Então nessa abertura, na página 26, você encontra um título Não julgue um livro pela capa. E essa expressão, se tornou até um ditado popular, é muito recorrente, a gente ouve bastante, não se referindo somente a objetos, mas até mesmo quando a gente faz referência a uma pessoa que a gente não conhece, mas às vezes faz algum pré-julgamento antes, de saber realmente como a pessoa é. E aqui ele coloca, juntamente a esse título, uma capa de um livro, literalmente, e a partir disso ele vem discutindo alguns pontos aqui na página também 26, vocês responderão no caderno comum, explorando essa questão de se julgar o livro pela capa. Então, ele coloca aqui a respeito de se observar o que você tem na capa nem sempre vai corresponder ao conteúdo. E às vezes, quando você observa algo que não lhe interessa tanto, mas visualmente, mas o conteúdo mesmo é interessante. Então, antes de termos aí uma ideia precipitada, antes do tempo, é importante conhecer do que nós estamos falando. Esse livro aqui, em 1822, explora uma questão histórica. Com certeza vocês vão fazer um link com o que vocês estudaram nessa disciplina e vocês vão saber me responder algumas questões que estão aqui, tá? E em relação a essa unidade, nós teremos dois gêneros textuais que serão trabalhados ao mesmo tempo, um comparação ao outro. Bom, vocês de um lado terão o que é uma sinopse e do outro o que é uma resenha crítica. E esses gêneros textuais surgiram então de uma necessidade muito grande de um público também muito extenso em obter informações e opiniões sobre produtos culturais. Eu falo aqui de CDs, eu falo de DVDs, eu falo de livros, eu falo de peças de teatro, mas como assim, Elisa? O que você quer dizer com isso? Então, por exemplo, eu vou pegar uma coisa que eu gosto demais, que são livros. Então, eu tenho aqui um livro para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, Plantar e Crescer, tá? Ele é específico para o público infantil. Então, se por acaso eu ouvi falar sobre esse livro e me interessei, pretendo comprar para o meu filho, vou procurar informações. Hoje nas redes sociais, a gente vê muito sites de pesquisa, então eu vou pesquisar sobre esse livro lá. E lá eu encontro informações, a exposição de informações, dados sobre o conteúdo, sobre esse conteúdo, e também encontro opiniões sobre essa obra, suponhamos. E ali, a partir daqueles comentários, daquelas informações, eu posso decidir comprar ou não aquele livro, tá? Então, quando vocês estiverem diante de somente informações técnicas de um livro, o autor, se houver ilustrador, ali o contexto, muitas vezes vem um resumo do que vem contando, naquele livro. Se você tiver apenas as informações técnicas, como eu citei, será um texto expositivo, portanto, uma sinopse. A sinopse, ela não possui opinião. Você só terá em terceira pessoa do singular ou do plural informações. Por isso que ele diz que é expositivo, de expor informações, mostrar, tá?
E no que ele vai se diferenciar do gênero textual resenha crítica. E na resenha, você pode ter também um resumo sobre o livro, né, sobre aquele contexto. O diferencial está no ponto em que a resenha crítica ela possui obrigatoriamente uma avaliação de quem a escreveu, uma opinião, tá? E essa opinião ela pode ser contra alguém que comprou aquele livro, por exemplo, pode ter trabalhado com o filho ou como professor trabalhou com um aluno, gostou do conteúdo, elogiou, olha, é bom nesse ponto, ou não gostou, olha, peca nesse ponto, não é interessante, não é tão colorido. Então, a pessoa que está redigindo, montando ali uma resenha, o chamado resenhista, ao expor a opinião, ele pode fazer com que a pessoa consuma aquele produto, ele estimule o consumo ou ele desanime aquela pessoa de consumir, tá? Então, por isso que muitas pessoas procuram várias opiniões na internet antes de adquirir um produto, tá? Então, não se esqueçam desses pontos principais. O texto expositivo expõe informações. Estamos falando da sinopse, resumo. Então, o texto resenha crítica, né, o gênero textual resenha crítica, pode ter informações também, mas o mais importante, a essência desse gênero textual é a avaliação, é a opinião de quem escreve, o que não aparece, mesmo na sinopse, desculpe. Vamos lá então. Vou precisar que vocês grifem alguns pontos. Na página 30, o quadrinho que fala sobre sinopse. Na 33, um pedacinho aqui embaixo que fala sobre resenha. E também na 34, falando sobre resenha também, tá bom? Bom, aqui eu finalizo a minha fala sobre esses gêneros textuais, que vamos trabalhar nessa unidade. Mais à frente, eu vou explicar outros pontos dentro desse conteúdo também. E retomo esse contexto com vocês, tá bom? Espero ter ajudado, que vocês consigam fazer bem essas atividades. Um beijo e até a próxima.